para a gente entrar aqui na palavra, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, vamos ler o capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. E o tema dessa mensagem é características da paternidade de Deus. Durante essa semana, Deus ele falou comigo que eu deveria compartilhar uma palavra com a igreja acerca das características da paternidade de Deus. E eu sei que o Dia dos Pais ele é um dia muito especial para alguns, porém triste para outros, porque nem todos têm mais, assim como eu, assim como o pastor, a presença do seu pai biológico. Mas Deus falou comigo de maneira muito forte, para que cada pessoa que entrou aqui nesse lugar se sentindo órfão, talvez tenham pessoas aqui que nunca tenham tido ali o privilégio de falar a palavra pai, talvez tenham filhos aqui que tenham sido desprezados, que não tenham sido nem assumidos pelo seu pai biológico. Mas nesta manhã eu quero dizer para você que nós temos um pai, o nosso Pai Celestial. Esse Pai nos ama, esse Pai não nos abandona e esse Pai não nos dá o direito de, em momento algum, nos sentirmos órfãos. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa te abraçar, que essa palavra possa te colocar no colo e que você possa tomar posse da sua filiação, como filho e filha de Deus, em nome de Jesus, Então, repetindo aqui o tema de hoje, características da paternidade de Deus, o meu pai e o seu pai, Então, em nome de Jesus, que todo sentimento de tristeza, dê lugar a essa notícia de que você e eu temos um pai. E diz assim a palavra do Senhor, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, fazendo como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei também o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e o salvou. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo-lhe o pai, insistia com ele, mas respondeu-lhe, disse-lhe ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse:
Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode dar um amém pela palavra do Senhor? Por que eu escolhi aqui, né, essa palavra? Na verdade, ela é uma parábola, né? Na verdade, esse pai representa o próprio Deus. E esse filho pródigo, na verdade, somos nós. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, né, que não importa o quão longe talvez você esteja até fisicamente na igreja, mas talvez o seu coração, as suas atitudes não esteja tão perto assim do seu pai, né? Mas não importa onde você esteja, o quão longe você tenha ido, né? O seu pai, ele sempre vai estar de braços abertos para poder te receber. E esse filho aqui, pastor, eu entendo que são as pessoas, né, que ficam ali acusando, né? As pessoas que ficam dizendo, né, que você não é digno de assentar-se à mesa, de que você não é digno de se reconciliar com seu pai. Mas mesmo diante da tentativa, né, desse outro irmão, que na verdade representa o inimigo, representa os acusadores, né? Que ele tentou por um minuto tentar fazer com que o pai mudasse de ideia acerca daquele filho arrependido. Mas mesmo assim, mais uma vez o pai, ele reafirma o seu amor e ele diz, né, que era um filho que estava distante, que era um filho que estava morto e reviveu. Então, em nome de Jesus, nenhuma condenação há. Em nome de Jesus, para aqueles que são filhos, né? Então, além dessa palavra, das características, né, de Deus como nosso pai, eu quero dizer para você, nessa manhã, se achegue para o teu pai. Deus, ele sente falta da gente, ele sente falta de se relacionar com a gente. Da mesma maneira que a gente, como mães, como pais, a gente sente quando o nosso filho ele está distante da gente, né? Deus, ele sente a nossa falta, né? E às vezes a gente não toma posse dessa filiação de Deus e a gente acaba não se relacionando com o nosso pai como ele gostaria. Então, que a gente quebre todo o tabu, toda a distância, todo o medo, todo o protocolo, e que nessa manhã, né, a gente possa renovar a nossa aliança com o nosso Pai, né, e reafirmar aqui e no mundo espiritual que nós somos filhos. E em nome de Jesus, que Satanás, que nenhuma palavra, que nada e ninguém possam roubar a nossa identidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo é uma identidade, né, de realeza, porque somos filhas, né, e filhos do Rei. E eu quero destacar aqui a primeira característica de Deus Pai dentro dessa parábola aqui do filho pródigo, né? A primeira característica: Deus te ama incondicionalmente. A gente costuma dizer, principalmente as mães, né, que nós amamos os nossos filhos incondicionalmente. Quero dizer para você que de forma alguma, nenhum ser humano tem a capacidade de amar outro ser incondicionalmente, né? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, né, o amor ele acaba se esfriando, mas o teu pai, ele continua te amando incondicionalmente. Ah, pastor, então eu vou bagunçar, eu vou pecar, eu vou viver a minha vida de qualquer forma porque ele vai me amar? Não é isso. Eu não estou te dando um vale para que você peque, mas eu quero dizer para você que o que ele planejou para você, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele já nos amou, e isso é algo resolvido, é no passado. Ele nos escolheu e ele decidiu nos amar, e nada do que vem acontecer vai mudar isso. Então, se de repente você chegou aqui não se sentindo valorizado, talvez com uma carência na tua alma, talvez alguma área da sua vida emocional que não tenha sido suprida, eu quero dizer que existe um amor, né? O amor de Deus, que é o único amor capaz de suprir qualquer amor não correspondido, né? De curar qualquer dor, de tratar qualquer trauma também. O pai dessa parábola demonstra um amor enorme para com o filho. Esse filho representa eu e você. Quando ele retorna para casa, independente de tudo que ele tinha feito, assim é Deus. O amor dele para conosco
não está condicionado às nossas atitudes. Ele nos ama, independente do que façamos, desde que haja um arrependimento e um desejo de estar na presença dele. É mais ou menos assim, né? Lembra que o pastor ensinou uma musiquinha à criança que ela canta, né? Para o pai, né? Como é que é? Me ensina o que fazer. Eu não sei cantar, gente. Talvez você esteja todo errado, sabe? E aí hoje é dia, nessa manhã, de você chegar para o seu pai e falar assim como uma criança, gente. A oração que agrada a Deus não é aquela oração rebuscada. Por isso que eu procuro mesmo manter o meu jeitinho, sabe? Então, nessa manhã, é dia de você olhar para o seu pai e falar: Senhor, eu tenho vivido de uma maneira que talvez não tenha te agradado, eu tenho estado distante, né? E aí eu quero dizer para você, né, que às vezes de vez em quando eu me cobro com relação à maneira, à intensidade como a gente busca Deus. Porque no início da nossa caminhada cristã, né, a gente tem aquele desejo, e por que com o passar do tempo, né, a gente, sem perceber, a gente vai diminuindo. Então, nessa manhã, Deus diz para mim e para você: eu tenho saudade de conversar com você, eu tenho saudade de ver você me buscando, eu tenho saudade de ver o clamor da tua alma pela minha presença. Então, em nome de Jesus, né, receba esse amor de Deus. E existe uma grande diferença, eu falei ontem até no encontro de mulheres. Talvez, irmão Sócrates, né? Talvez não, né? Todos aqui acreditam no amor de Deus? Levanta a mão, quem acredita nesse amor? Mas será que verdadeiramente nós tomamos posse desse amor? Existe uma diferença. A Bíblia diz também, pastor, que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Então, quando nós recebemos esse amor, junto com esse amor, a gente lança fora a insegurança, a gente lança fora o sentimento de rejeição, a gente lança fora até o sentimento de tristeza por não ter um pai assim como eu não tenho o meu, né? Hoje pela manhã bateu aquela tristeza, mas eu falei: Senhor, eu me recuso a ficar triste, porque eu tenho um pai que me ama, que me acolheu, que está comigo, que me impulsiona, que segura na minha mão e que supre todas as minhas necessidades. Então, a primeira característica do teu Pai Celestial é que Ele te ama incondicionalmente. Nunca deixe alguém dizer para você que você não é amado, que você não é amada, que você não é querida, porque Ele te ama. E se Ele me ama, meu irmão, minha irmã, as outras coisas acabam não tendo importância. Então, tome posse em nome de Jesus desse amor. Segunda característica de Deus, o meu e o teu Pai, Ele é abrigo. Sabe aquele momento em que dá tudo errado? Para quem você liga pedindo socorro? A gente tem o costume de recorrer a tantas pessoas, como eu falei no meu exame. Eu fui fazer o meu exame, né? E eu queria muito que o pastor também é um pouco meu pai, não pela questão da idade, né? Mas Deus colocou ele na minha vida para suprir algumas coisas que eu não tive. E aí eu pensei: bom, Ney vai comigo, né? E aí, naquele momento, não deixaram o Ney subir. E eu me vi sozinha. E naquele momento eu encontrei abrigo no meu pai. Porque eu lembro que eu, como uma criança, né? A gente está sempre acostumada a dar uma palavra, mas a gente também tem medo. A gente também tem as nossas inseguranças. Tem momentos que a gente se sente sozinho. Tem momento que a gente quer ter alguém por perto. E a gente, quando está no hospital, ainda mais passando por algo que a gente não conhece, né? A gente fica meio que como uma criança, né? A gente se sente indefesa, né? E eu lembro que naquele momento ali eu falei como uma criança. Eu falei: Senhor, segura na minha mão. E eu pude sentir ali a presença de Deus muito forte. Foi como se de verdade, né? Como não? De verdade, Ele segurou a minha mão, Ele segurou o meu corpo, Ele ajudou para que eu controlasse a minha mente, né? Então Deus diz para você nessa manhã e para mim também: eu sou o teu abrigo. Talvez você tenha pedido socorro, né, para muitas pessoas. Você tem buscado abrigo e até em situações, né? Mas Ele diz para você que Ele é o teu abrigo, que Ele é o teu refúgio. E às vezes a gente erra tanto porque a gente tem um pai que está sempre ali à disposição. Mas infelizmente, quando a gente deveria pedir essa ajuda, a gente deveria buscar esse refúgio, né, na primeira situação, mas infelizmente a gente às vezes deixa Ele como uma última opção. E Ele, como seu pai, diz para você, como disse para mim, né, como disse para mim na semana passada, né, não busque abrigo no Ney,
porque Ele é tão limitado quanto você. Busque abrigo em mim e que eu não seja a sua última opção de socorro, porque na verdade o meu primeiro socorro veio dele, né? Me deixou na mão, porque eu não pôde subir. Então, antes de você pedir ajuda para outras pessoas, busque abrigo no teu Pai, no teu Deus. Amém? Terceira característica, Deus Pai nos aceita. O Deus Pai não está preocupado se desperdiçamos tudo que Ele nos deu ou se não fomos gratos. Ele só nos quer por perto e por isso, quando demonstramos arrependimento, Ele simplesmente nos aceita exatamente como estamos. Ele não espera que estejamos perfeitos para chegarmos perto dEle. Foi assim, né, com o filho pródigo. Ele lembrou que ele tinha um pai que o amava, né? Ele lembrou lá no momento dele, né, de desespero, onde ele estava nem as bolotas dos porcos ele poderia comer, e ele pediu ali abrigo para o pai. O que o pai fez, gente? Quando ele soube que o filho estava voltando, né? Em momento nenhum ele acusou, em momento nenhum ele restituiu pela metade, porque o nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Ele fez questão de honrar aquele filho para falar para mim e para você, não importa o quão longe você esteja, não importa o quão sujo você esteja, se você se arrepender, se você se converter, se você se quebrantar, eu estou aqui, eu te aceito e eu vou restituir tudo, exatamente tudo que você tem de direito por ser meu filho. Então, Ele te aceita. Talvez você tenha sido como filho rejeitado pelo seu pai, né? Talvez você é homem, talvez você é mulher. E às vezes a rejeição ela não é nem nada muito velado, mas talvez você não tenha recebido o carinho e a proteção que você esperava. Mas Deus, Ele te aceita, né? A palavra de Deus diz, né? Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, né? Que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Então Ele te aceita. Nessa manhã Deus diz para mim e para você, eu te aceito. E esse eu aceito é todos os dias, né? Quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é toda manhã Ele dizendo, né? Independente do que você tenha feito ontem, eu estou te dando a oportunidade de ter mais um dia, né, de vida. E nessa oportunidade eu digo, eu te aceito novamente como filho, né? Então, em nome de Jesus, não se sinta rejeitado em hipótese alguma, porque Ele te aceita. Quarta característica de Deus, o pai recebeu o filho pródigo com beijos e abraços. Nosso pai é carinhoso conosco e demonstra todo o seu afeto. E aí eu lembrei, Deus me lembrou, não está aqui nem no papel, né? Deus, Ele é perfeito. Sempre quando Ele coloca uma palavra no meu coração, eu acredito que com todas as pessoas que sobem no altar, né? Ele sempre confirma de alguma forma, né? E às vezes a gente se sente triste, a gente sente a falta de ter um carinho ali, né, daquela figura de pai, ou às vezes da figura de mãe. Mas Deus, ele não pode, né, se materializar por conta do nosso pecado. Seria impossível a gente, né, ter um contato com Deus ali físico, mas Ele sempre vai arrumar um jeito, né, de demonstrar o amor dele. E aí eu fiz um atendimento essa semana de uma moça que ela perdeu o pai quando ela tinha apenas 13 anos, né, de vida. Uma menina. E aí ela me contou que teve um dia, eu acho que ela estava indo para um curso, e aí um homem, né, correu atrás dela, né? Inicialmente ela ficou, acho que ele estava de bicicleta, né? De bicicleta. E ela tinha acabado de perder o pai, apenas 13 anos, meus irmãos. E o homem chamou, né? E ela ficou um pouco assustada. E o homem, né? Falou que precisava falar com ela. E o homem falou assim para ela: Deus manda te dizer, né? Que a partir de hoje Ele é o seu pai. Então esse é o nosso Deus, o Deus que ama, o Deus que cuida. Eu choro porque não tem como falar do amor de Deus sem se emocionar, né? E o Deus que vai fazer o que for preciso para que você e eu nos sintamos amados por Ele. Então a história dessa menina também serviu para mim, né? Porque o mesmo Deus que ama essa moça, Ele me ama, Ele te ama, né? E Ele vai fazer o que for preciso para te dar afeto. Porque Ele é um Deus de afeto, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de cuidado, né? Deus é amor, a essência dEle é amor. Então, se Ele é o meu Pai, eu preciso usufruir e receber esse amor. Quinta característica, Deus Pai nos admira.
Você sabia que ele te admira, irmão Mário? Enquanto você estava aqui abrindo o culto, eu tenho certeza, eu me atrevo a dizer, irmão Rafael, que Deus olhava para você, né, e falava assim, tá ali o meu filho. Quantas vezes, né, ele brincou, né, e até, tipo, né, irmã Vanessa, que, eu não vou ser crente, Vanessa, você é crente, né, mas eu peguei ele de jeito, né, e hoje ele está lá na minha casa, falando do meu amor, falando do meu cuidado, né, com a Vanessa, a esposa dele, com o Vicente. Eu tenho certeza que hoje você encheu o coração de Deus de orgulho, né? Assim como cada um de vocês. Se você olhar para a tua trajetória, né? Por isso a gente precisa valorizar a nossa história. Quantas coisas você não passou, né? E hoje, mesmo diante de tantas lutas, de tantas perdas, de tantas decepções, você está na casa do Senhor. Então, eu tenho certeza que Deus, ele olha para a gente da mesma... Quando você vai na apresentação do filho, da criança na escola, né? A criança, às vezes, está ali toda atrapalhada, né, irmã Léa? Falando coisa com coisa. Tem criança que nem abre a boca para cantar, mas a gente se emociona, né, irmã Juliana? A gente se alegra e a gente fica lá, meu filho, é meu filho, é meu filho. Assim é Deus comigo e com você. Deus nos admira. E olha o que aconteceu, né, quando o filho pródigo voltou. Deus se admira conosco, ele fica orgulhoso. Na parábola, o pai diz: meu filho estava morto e agora vive, né? Ele deve olhar para mim, para você, olha para o irmão Rafael e fala assim, nossa, meu filho estava tão perdido, né? Mas aí tinha uma filha minha, a irmã Leia, né? Que eu via que ela ia, sentava lá no fundo da igreja, né? E através da oração dela, hoje meu filho Rafael está na casa do Senhor, né? Então Deus, ele tem muito orgulho de cada um de nós. Deus vibra com as nossas conquistas. Eu quero falar para você que Deus, ele se alegra e ele celebra cada conquista sua. Talvez você tenha conquistado coisas e você fique esperando o reconhecimento do homem, né? Mas ainda que ele não venha, eu quero te dizer que você tem um pai que traçou um plano perfeito para você, né? E o mais lindo é que ele traça o plano, ele te direciona, ele te capacita, ele te impulsiona. Quem nunca passou por essa situação de repente, você tem um projeto para fazer, você tem alguma coisa, você está desanimado, mas de repente vem um ânimo do nada. Quem já passou por isso, né? Tipo, vem aquele ânimo e aí você não entende muito o que aconteceu. Mas na verdade é o teu pai dizendo, vai filho, vai, eu estou feliz, eu estou orgulhoso de você. Esse cansaço não é para você parar, muito pelo contrário, é para você reconhecer a sua dependência de mim. Então, Deus, ele te admira, ele tem orgulho de você, ele tem orgulho da sua história. Tome posse disso em nome de Jesus. Sexta característica de Deus, Deus Pai quer nos dar abundância. Logo que o filho chega, o pai manda trazer a melhor roupa, e colocar um anel no dedo do filho. Deus quer dar o melhor dessa terra aos seus filhos e nós podemos tomar posse disso. Deus diz para mim e para você nessa manhã, não se contente com migalhas. Você é filho, você é filha do rei. E quando eu digo abundância, meus irmãos, eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo teologia da prosperidade. Sabe o que é a verdadeira abundância? É paz, é amor, é você ver Deus suprindo as suas necessidades dia após dia, né? Eu e o pastor, Deus, ele cuida muito da gente. E às vezes ele providencia exatamente o que a gente precisa, nem mais, nem menos. Às vezes a gente tem compromissos da igreja, né, irmão José sabe, né, para poder acertar, e aí bate aquele, meu Deus, como é que vai ser? E Deus vai lá e usa a vida de alguém para suprir exatamente aquilo que a gente precisa. Quem nunca teve uma experiência assim com Deus, né, irmã Liliane? De estar precisando de alguma coisa muito específica e Deus vai lá e usa uma pessoa para te dar exatamente aquilo, né, providenciar exatamente aquilo. Mas infelizmente, quando estamos vivendo como filhos pródigos, né, estamos longe ali da presença de Deus, a gente não consegue, né, tomar posse dessa abundância em Deus. Então, em nome de Jesus, se você não tem conseguido usufruir dessa abundância, o Deus Pai diz para você, eu tenho um banquete preparado para você. Esse banquete não é só riqueza, se for, amém, porque Deus, ele pode te fazer rico se for da vontade dele, né? Mas o sentido da abundância é de você usufruir e testemunhar da fidelidade de Deus dia após dia nas pequenas coisas. Então, o nosso
nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. 7ª característica, eu estou caminhando aqui porque serão 10. Deus Pai é o nosso amigo. Eu quero dizer para você que por mais que você tenha filho, filha, esposo, esposa, aquela amiga de infância, aquele amigo que você bate no peito e fala assim, esse é o meu melhor amigo. Eu quero dizer para você que verdadeiramente o nosso melhor amigo é Deus, porque Ele nos conhece, né? E tem momentos, meus irmãos, que a gente quer ficar sozinho, né? Que realmente a gente não quer falar com ninguém. Tem situações na nossa vida que ninguém pode fazer nada, nem o nosso marido, nem a nossa esposa, nem os nossos filhos, mas Deus, como teu amigo, Ele pode fazer. E uma das primeiras coisas que Deus, como amigo, faz, é quando a gente abre o nosso coração para Ele, é nos dar uma paz que excede todo entendimento. Quantas vezes, né, a gente, nas nossas conversas com Deus, às vezes a gente está preocupado com alguma situação, a gente não sabe como vai resolver, e aí quando a gente abre a nossa boca, né, irmão Mário, para falar com Deus, vem uma paz que inunda o nosso ser. Então, o melhor amigo, né, Deus, Ele é capaz de te dar essa paz, que por mais que você converse comigo, com o pastor, que a gente te dê um conselho, eu não tenho o poder de colocar essa paz dentro do teu coração, mas esse amigo, Ele tem. Então, se você acha, pastor, eu não tenho amigo não, tem sim, você não tem direito de dizer que não tem amigo, porque Deus, Ele é o seu amigo. Eu posso ouvir um amém? 8ª característica aqui de Deus como seu Pai. Deus tem uma aliança conosco. E a boa notícia é que nada e ninguém pode desfazer essa aliança. Ah, pastora, né? Eu vou entrar aqui, pastora, mas e se a pessoa se afastar da presença de Deus? Se você se afastar, você quebra a aliança com Ele, mas Ele mantém a aliança dele comigo e com você. Repare que logo que o filho chega, o pai lhe dá um anel. Anel significa autoridade. O pai devolve a autoridade dele de filho. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui meio, sabe, cabisbaixo, sem autoridade, não se sentindo filho, nessa manhã, o Deus Pai, Ele te devolve o seu anel de filho, Ele restitui a tua autoridade como filho. O anel que Deus nos dá tem o brasão do leão da tribo de Judá. Com ele, Deus demonstra a nossa aliança e nos reveste de poder e autoridade. Então, em nome de Jesus, ainda que o seu pai tenha quebrado alianças contigo, ainda que o seu pai nunca tenha feito aliança contigo, o seu pai celestial, ele tem uma aliança contigo e essa aliança vai até a eternidade. 9ª característica de Deus. Deus nos dá o alimento necessário. Na parábola, o pai manda matar um novilho gordo para o filho. Deus nos supre todas as necessidades essenciais. Deus deseja te saciar. E quando diz aqui de alimento necessário, não é só o alimento no sentido físico. Nessa manhã eu quero te perguntar, o que você precisa? De que a sua alma tem sede? O que você tem buscado? Talvez você nem tenha compartilhado com alguém coisas que você tem pedido para Deus, como o irmão Mário, né? Passou muito tempo pedindo coisas para Deus. Eu quero dizer para você que Deus, o Pai, Ele tem o poder de suprir não algumas, mas todas as suas necessidades. Aí talvez você diga, pastora, mas tem tanta coisa que ainda não aconteceu. Olha que boa notícia, né? A palavra de Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez o que você tenha pedido ao seu pai não tenha acontecido porque ele está te preparando e, na verdade, o que ele tem para você vai muito além do que você imaginou. Então, na verdade, essa resposta que você ainda não teve do seu pai, né? Desse pai que te dá tudo o que você precisa, não é um não, mas é um espera só mais um pouquinho, porque eu sou poderoso, eu zelo pela minha palavra e no tempo certo eu vou fazer além do que você tem me pedido. Eu posso ouvir um amém? Então talvez a tua alma tenha um vazio, tenha um clamor por algo que ainda não aconteceu, mas Deus, o nosso Pai, Ele diz, eu sou poderoso, eu vou fazer, espera mais um pouquinho, mas eu como Pai, eu desejo te ver suprido e realizado em todas as áreas da sua vida. 10ª característica aqui de Deus, né, da paternidade de Deus. Deus Pai
celebra o retorno do seu filho. Eu quero dizer para você, como diz, né? A Bíblia diz que há uma festa no céu, né? Por cada alma que se converte, né? Eu quero dizer, Deus, ele celebra e celebra muito todas as vezes, né? Que ele sente que a gente tem esse desejo de se achegar-se a ele, né? E como eu comecei aqui, né? Deus, ele tem saudade de ter relacionamento com você. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, né? Sinta-se abraçado por esse Pai, por esse Deus, né? E nessa manhã, eu gostaria que você abrisse o seu coração para o seu Pai, né? Como o pastor ensina, né? Eu entendo que a oração que agrada a Deus é aquela oração de criança, sabe? Ah, Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu quero te agradecer, eu preciso disso, eu estou com medo disso, me ajuda, eu tenho me sentido assim, né? Então, nessa manhã, depois de você ter ouvido um pouco das características do seu pai, de você ter entendido que ele te ama incondicionalmente e de você ter entendido que você precisa receber esse amor, que você tome um passo. Ah, pastora, mas eu já estou em intimidade com Deus, né? Busque ainda mais intimidade com Ele, busque. Ah, pastor, eu estou morno, em nome de Jesus, que você saia daqui quente, né, pastor, fervendo, desejoso de estar na presença de Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você também, não abra mão de estar na presença dele. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão distante você esteja, porque como eu comecei falando, gente, infelizmente muitas pessoas, né, dentro das igrejas não estarão salvas, porque a gente fica às vezes com aquela falsa impressão de que frequentar uma igreja é o suficiente, não é. Deus deseja que eu e você venha ter relacionamento com Ele. Se a gente como humano, como falho, a gente sente quando o nosso filho se afasta, imagina Deus. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã você deseja, Senhor, eu desejo a Tua presença. Venha fazer morada no meu coração. Eu te recebo mais uma vez como o meu pai, né? E para você que não tem o seu paizinho aqui, né? Que assim como Deus usou, né, a vida daquele homem, um desconhecido, para aquela menina de 13 anos, ele falou, né, a partir de hoje, Deus manda te dizer que eu sou o teu pai. Eu quero dizer para você que assim como eu, que você tome posse dessa palavra. Não existe ninguém órfão aqui. Eu posso ouvir um amém? Não existe ninguém aqui que não seja amado. Não existe ninguém aqui que não seja acolhido. Ele é o seu pai. E antes de eu pedir para você se colocar de pé, eu separei um louvor aqui, só que eu vou ler aqui rapidamente a letra desse louvor. Olha o que diz esse louvor aqui, meus irmãos. É um poema, eu achei lindo, né? Diz assim: filho, feche os olhos, imagine eu aqui do céu cantando para você. Enquanto você dormia, eu fiz essa canção, só para dizer, se você pensa que eu não importo, você está errado. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas, eu imaginei você sentado na areia, olhando para o céu. Eu pus meus braços nela para você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos para cantar em sua janela bem cedinho uma canção. Quantas vezes você não foi acordado pelo canto de um passarinho, né? Que fala que eu cuido de ti e eu sou teu Deus, teu Pai. E quando nasce o sol, todas as manhãs ele nos vê acordar. E quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nem um dia, hora ou segundo, que eu não esteja lá junto com você.